Trouxemos hoje para vocês a deputada estadual Maria Isabel Azevedo Noronha, a nossa querida professora Bebel, que é uma líder inconteste em termos de educação. Bebel, obrigado de você ter aceito o convite para conversar com a gente. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Você sabe muito bem que nós atravessamos linhas tênues, mas nos ajuntamos. Como a educação ela é algo milagroso, né? Ela une pessoas. Bebel, como é que você começou a se interessar pela educação? Desde de menina você pensava em ser professora? Eu venho de família muito simples, que não é nenhum problema. Eu já tinha paixão por ser professora na medida em que eu ia nas tábuas, pegava aquelas tábuas, pegava carvão e escrevia com carvão. Às vezes até machucava o dedo porque lascava e obrigava meu irmão a ser meu aluno. Ele ia prestando atenção, de repente ele queria as aulas. Ali já nascia. A vocação mesmo, né? Quando eu não tinha aluno, eu dava aula para o mato, eu imaginava uma classe de aluno. Então é algo nato mesmo, eu sempre quis ser professora. Eu tive a felicidade, doutora Enaline, no primeiro ciclo do ensino fundamental. Tive professoras ótimas, né, que me alfabetizaram, mas no antigo curso ginasial, eu tive um professor de português apaixonante. Não é que ele era apaixonante, ele era justo. E eu tive uma outra professora de geografia muito justa, porque eu trabalhava e estudava, muito novinha. Eu comecei a trabalhar com 10 anos no restaurante. Culpa dos meus pais? Não, era uma omissão do Estado. Nunca foi problema para nós isso aí. E o meu professor de português, que era fantástico também. E como é que você começou a lecionar? A minha carreira ela se inicia também numa visão de família, porque minha mãe entendia que onde uma estudava tinha que estudar, eu tinha outra irmã. Terminei contabilidade e fui fazer letras. Depois de letras, aí eu comecei a dar aulas na periferia de Piracicaba. Era interessante, a demonstração de carinho era um pé de alface, era uma fruta, uma laranja. Bebel, agora a sua luta na educação paulista, ela produz muitos resultados, né? O que você considera assim que houve de ganho? Doutora Enaline, nesse período que eu estive presidente, se o senhor me perguntar qual foi o trabalho mais lindo que nós fizemos, foi exatamente no seu período. Nós conseguimos aprovar um plano estadual de educação com o olhar da sociedade paulista. Você foi fundamental, porque a sua liderança, se tivesse feito uma oposição firme, não teria saído o plano, né? Não teria. E foi na última hora, né? Porque nós estávamos já no limite do período, né? Para aprovação. A educação paulista tem uma pauta, desde a gestão do sistema estadual de educação, vai para o sistema, para a gestão nas escolas e o acesso à permanência, à formação de professores, à valorização dos profissionais da educação. O plano tem diretrizes, metas, estratégias, pensada com os vários olhares. Se isso acontecer, quer dizer, é a oportunidade da gente dar um salto de qualidade na educação paulista. Se essa é a pauta do consenso, e eu tenho certeza que a educação que todo mundo quer educação de qualidade para os seus filhos e suas filhas, eu não tenho dúvida que pode caminhar. Bebel, você convive e representa a maioria dos professores da rede pública. Quais são as principais deficiências, o que mais que os angustia, Bebel? Eu vou começar pelaquela que o senhor já sentiu na pele, né? E que o senhor deixou pelo menos um pedacinho disso para nós, que foi os 7% no seu último período de mandato. Essa é uma questão, a questão salarial, né? Porque, veja bem, hoje o professor, ele convive com 40, 35, houve momentos que chegou até ter mais que 50 alunos nas salas de aulas, e aí a gente foi mediando para que isso não acontecesse. Isso é muito difícil, porque nós queremos dar aula de qualidade, nós queremos nos doar para a educação. Agora, não dá para ganhar o que nós ganhamos, 2.238, por 40 horas semanais,
fase inicial, no inicial, é claro que quem tem 5, 10 anos ganha um pouco, mas é parte da vida que ficou ali, entendeu, doutor Neto? Essa é a questão central, mas não só. O desafio de garantir a qualidade de ensino passa pelas condições de trabalho do professor e de ensino-aprendizagem do aluno. Não adianta também só uma coisa ou outra. Então, o professor, se ele tiver menos alunos para corrigir prova, ele vai poder se dedicar mais para preparar a aula, senão ele não tem como. Tem professor, o senhor sabe disso, tanto quanto eu, que chega a ter 1000 alunos. É o professor de física, de química, né? Porque tem uma carga horária menor. Então, esses são os desafios. Eu sempre falei para o senhor, não precisamos fazer a roda de uma vez, mas gradativamente você vai calendarizando e vai, né, colocando essas questões no eixo. Eu acho que é possível, São Paulo pode. Você acha que é impossível fixar o professor junto a uma escola, para que ele não precise ficar correndo várias escolas? É utopia isso, Bebel? Não deveria ser, porque o essencial foi que a gente tivesse o regime de dedicação plena e exclusiva. O professor que falasse, olha, eu vou me dedicar a ficar 40 horas ou 30, o período todo meu, numa escola, e ele faz uma anuência e ele tem uma porcentagem. O senhor sabe que quando o senhor pega as escolas de tempo integral, por que nelas tem isso? Por que dá 75% a mais para dar certo e não faz o mesmo com as outras? Essa é uma injustiça que precisa ser corrigida. Não contra as escolas de tempo integral. Para estender para as outras. Para estender. Né? O senhor está entendendo? Porque se quem pensou numa bonificação maior de 75%, sabe que para dar certo tem que, para segurar aquele profissional só naquela escola, só naquela rede, ou no regime de dedicação plena integral, né? Pensou 75%, por que não pensou 75% também para as demais? Ou mediasse, pelo menos. A questão da avaliação contínua é porque está em dissonância, na verdade, com a jornada do professor, que deveria ser menos tempo na sala de aulas, né? Tem a jornada do PIS, nós aprovamos no Plano Estadual de Educação, que hoje 32 vezes nós entramos na sala de aulas e 8 para fazer isso. Com 8 horas aulas não dá para fazer isso. Mas se nós entrarmos 26 vezes e ficarmos 14 fora, nós temos condições de fazer esse acompanhamento contínuo dos alunos. E a formação continuada no próprio local de trabalho. Isso seria o ideal. E o professor também não ia precisar pular muita escola, porque facilmente ele ia compor sua jornada no próprio local de trabalho. Então, essa visão meio economicista, né, em detrimento do olhar pedagógico que a gente tem que ter para dentro das escolas, que é o grande entrave. Eu não sou favorável a que tenha desperdício, eu não sou favorável, até porque não tem desperdício na educação, não é lá que mora o desperdício, entendeu? A educação, ela cada vez menos tem tido recursos para si. O que eu acho é que essa visão economicista, ela matou esse processo lindo que é o pedagógico, essa possibilidade de levar a questão da avaliação não como a terminalidade de um processo, mas parte do processo. Uma coisa também que eu estou me lembrando, Bebel, que logo no começo da minha gestão, eu levei uma preocupação sua para o governo, que era a questão do bônus. E eu fiquei convencido de que fosse distribuído por igual para todos os integrantes da escola. Você ainda pensa assim? Ainda penso. Acho que a política de bônus... Por que você é contra o bônus? Porque ela mata a política salarial. Ela mata a política de valorização dos professores. Na verdade, ela mata até o debate pedagógico, porque fica uma discussão seguinte: eu estou na mesma escola que o senhor. Aí o senhor teve, sei lá, R$1.000, eu tive 200. Mas eu peguei as mesmas classes que o senhor. Eu dei a mesma dureza. Eu não faltei, às vezes fica um debate assim, olha, eu não faltei, como é que é isso? Na medida que o Saresp muda a metodologia, então muda o resultado para dar o bônus. Aí o professor se sente injustiçado. Se desse 5% linearmente todos os anos,
Nós estaríamos com isso incorporado no salário e nós não precisaríamos nem estar atrás da meta 17 do Plano Estadual ou Nacional de Educação, já estava implantado. O bônus, para que você que não sabe o que seria assim um prêmio pela performance da escola. E esse valor, ele varia de ano a ano. Com a crise, por exemplo, se 2015 foi mais de 1 bilhão e 200, a Bebel acabou de dizer, depois ele foi baixando, 2016 já foi menos, 2017 menos ainda, não é? E aí as pessoas se sentem, até aqueles que são bonificados, se sentem prejudicados. Sim. Por que eu recebi 15 mil ano passado, esse ano eu estou recebendo R$1.000, R$2.000, né? E outra coisa que eu notei do bônus, Bebel, não sei se você concorda, é que há uma tendência a que a escola que foi bem, ela fique cada vez melhor e ela faça uma escolha seletiva dos alunos, mandando os alunos mais fraquinhos, com dificuldades, para as escolas que já não têm nenhuma esperança de ter bônus. Então, isso aprofunda a desigualdade. Se a gente fizesse uma avaliação da escola, considerando o ponto de partida, essa escola A tem mais recursos que a escola B. E o resultado da escola A, sei lá, teve 3, a escola B teve meio. Qual escola deve ter bônus? A B. Você fala, mas teve... Eu falei, não. Se ela não tem a mesma estrutura para desenvolver melhor, se ela, assim mesmo, ela cresceu meio, ela tem que ser valorizada. Porque foi muito mais dificuldade. Foi mais difícil, né? Então, esse princípio de igualdade tem que considerar as condições, o ponto de partida. Se o ponto de partida, um tem mais, também já está desigual. Então, você vai acirrar a desigualdade na frente. Nós nunca vamos chegar à igualdade nenhuma. A política de bônus, ela comete essa falha. Você agora, como deputada, né, como participando do parlamento, onde esteve tantas vezes para defender a sua categoria, uma coisa que eu notei, e pode não parecer assim tão significativa, mas eu tenho uma grande preocupação, foi essa pressa em diagnosticar uma criança com autismo. Nós notamos que cresceu assustadoramente o número de crianças autistas. Eu não acho que seja autismo mesmo, ou são ritmos diferentes de aprendizagem, que se nós não tivéssemos essa política de achar que todos têm que ser iguais, todos têm que aprender a mesma coisa no mesmo tempo, no mesmo ritmo, né? Nós deveríamos dar uma chance para essas crianças, ter professoras que tivessem uma capacitação para ajudá-las a alcançar os colegas, né? Porque uma criança que é rotulada como autista logo de início, ela fica estigmatizada, ela nunca mais recupera. Não. Ela vai para uma escola especial e ali ela vai conviver com pessoas que têm mesmo deficiência muito maior que a dela, né? Então, eu não sei se você sente isso, mas é uma coisa que mereceria uma atenção, né? Merece uma atenção e eu acredito que as escolas têm que dispor, né? O próprio prédio escolar em si, ele tem que dispor dessa possibilidade, porque também é o diferente, é a diversidade. A gente fala tanto em educação inclusiva e exclui. E exclui não é para fazer isso, né? Então, o que a gente tem que trabalhar, e eu sempre defendi, eu não posso achar que a professora que está com 30, 40 alunos, ela vai ter um olhar específico para aquilo. Mas eu posso, sim, nós podemos, de forma, porque como são crianças que precisam de um olhar um pouco mais voltado para elas, então o que a gente tem que fazer? Ter as classes e gradativamente, sim, vai inserindo. Mas isso, para mim, pressupõe, doutor Naline, mudar também o ambiente da escola. A escola está ainda desde quando Dom João VI veio para o Brasil. A lousa, o giz, o apagador. O senhor passou por essa escola, eu passei por essa escola. E esta juventude que está entrando na Revolução, na quarta,
Revolução Industrial, ela não vai se adequar a essa escola. Mudar o ambiente escolar, meio que dar o tom para essa juventude, ela larga a escola. Porque é isso que está acontecendo. O que você achou da reforma do ensino médio? O ensino médio teria que passar, sim, por uma mudança radical. Mas não fazer o que já fez historicamente. Acirrar a dualidade histórica, tipo, uma escola para o pobre, outra escola para o rico. É isso que ela vai fazer, né? E articulada com a Base Nacional Comum Curricular, que é a concretização da medida provisória, vai permitir que até 40% do currículo seja dado à distância. Se tivesse tido um marco regulador, que, por exemplo, os conteúdos fossem dados por escolas públicas, por professores. O meu medo é que qualquer pessoa que tem um estúdiozinho privatiza essa parte e a gente acabar meio que rebaixando e vai acontecer. O mais lamentável, e tão lamentável quanto, é o que diz respeito à educação de jovens e adultos. Quem são esses jovens? Foram aqueles que não puderam estudar em idade própria. Se tem uma camada de estudante que vem... Eles sabem da carência deles, eles querem recuperar. E dar significado para a educação. Mas precisa dessa relação dialógica que precisa professor-aluno, como eu e o senhor estamos aqui interagindo, trocando ideias. Isso, tudo bem, digamos que a educação à distância ela não fosse um fim, mas um meio, sim, por que não? Mas ela não pode ser esse fim. Um complemento, isso. Nada de... Mas não substituir, né? Não substituir o professor, é isso. Outra coisa que nós conversamos bastante foi a questão da alimentação escolar, né? É importante porque nós sabemos que há crianças que a única refeição que fazem é aquela da escola. E eu entendo que essa forma de alimentação, quer dizer, a merenda escolar, né? Ou a alimentação escolar, melhor dizer assim. Eu sempre fui, muitos professores vinham para mim e falavam, essa meninada vem só para comer. Eu falei, ainda bem, aproveita que eles vêm para comer, a gente ensina. Fica na escola. Não é? Ainda bem que vem para comer, a gente ensina. O duro é você não vem para a escola. Eu acho que tem que fazer uma articulação com cooperativas de agricultura familiar. É aquela coisa, doutor Naline. A minha mãe cozinha muito simplesmente, mas na minha casa sempre teve uma horta. A gente nunca comprou alface fora. No passado, nós tivemos já as hortas nas escolas. E aí evita essa questão, né, de máfia de merendas, porque essas coisas industrializadas, gente, olha, tomar aquela sopa, ela vira uma cola depois. A gente precisa de coisa orgânica. E o orgânico não deveria ser tão caro. Por que se torna caro? Porque não abre espaço. Sou do tempo que eu levava, quando ainda não tinha horta, a gente levava batata, um levava abobrinha. E quando a gente estava comendo a sopa, a gente falava, ó, a minha batata, olha a minha abobrinha. Mas não é porque eu acho que a família tem que dar, não é isso. Era um prazer para nós. Mas eu acho que, eu sempre defendi, você sabe disso, que eu acho que a família tem que ficar próxima à escola. Então, por exemplo, numa região agrícola, que os pais trabalham na lavoura, não custa o pai, de vez em quando, ir à escola ensinar a fazer o canteiro. Claro. Não é verdade? Porque ele se sente partícipe. Né? Mas tem uma coisa que o Brasil inteiro está discutindo, Bebel, que eu queria ouvir você. As escolas sem partido. O que você acha dessa discussão? Olha, eu quero lamentar que a gente, em pleno século XXI, aí na quarta... Revolução Industrial. A gente esteja debatendo uma coisa que... Porque eu não consigo entender escola com partido. Porque isso, para mim, é uma farsa. Fala que a escola tem partido. E pega a mente ingênua do pai, do aluno, que fala, eu não quero mesmo que o professor fique me ensinando partido. Mas não é partido, é tomada de posição. São ideias diferentes que podem ser oferecido para o aluno, e o aluno escolhe o caminho que vai seguir. Essa que é a lógica. Agora, tentar rotular, tentar fazer como é que eu diria, um menu do que o professor pode ensinar, do que não pode ensinar,
Isso é retroagir à ditadura militar, né? Eu acho que nós temos que trabalhar com o preceito da escola reflexiva, e os alunos já são reflexivos. Já. Agora, o que querem fazer com esses meninos? Tirar exatamente do currículo do ensino médio. Sociologia, filosofia, reduzir história, que é método de análise. Porque na medida que eu tenho um fato aqui, que aconteceu aqui, e eu busco para comparar com o passado, quer dizer, é umas coisas que são legais para a criança abrir a cabeça. Mas não é só, é que levou isso, por exemplo, eu demarco quando vem esse debate no Brasil. Começa com 2013, a ida do jovem para as ruas pelo passe livre, que se transformou no NBL. 2015, a ocupação das escolas. Depois, 2016, a ocupação de 1.000 escolas do ensino médio. Entendem que isso é porque o aluno teve filosofia e sociologia. Não é isso. É porque ele aprendeu a entender que a educação é um direito inalienável, é subjetivo. Então, eu lamento muito que uma coisa positiva para a juventude virou meio que uma coisa necessária para perseguir professores e, ao mesmo tempo, não dar liberdade de reflexão para os alunos e de escolha também de conteúdo. Eu acho que essa é um tema que o Supremo já se posicionou Brilhantemente, várias vezes. brilhantemente. Costumo dizer, Bebel, ninguém segura a ventania com as duas mãos. Você, com a sua liderança, com a sua experiência, vai ser uma defensora da educação de qualidade, que é, na verdade, o de que o Brasil mais necessita. A educação resolveria todos os problemas brasileiros. Todos. Economia, emprego, violência, tudo passa pela educação. Pela educação. Não é? Isso que é inconteste. Muito obrigado, Bebel. Eu que agradeço, foi uma satisfação muito grande e conversar com todos que nos assistiram também.